Olá, eu sou a Flávia, eu sou médica radiologista com foco em saúde da mulher e hoje nós vamos falar um pouco sobre endometriose. Estamos em março, no mês de conscientização da endometriose e vamos esclarecer algumas dúvidas e explicar para vocês o que é endometriose. Primeiro, o que é endometriose? A endometriose é uma doença crônica inflamatória da mulher que pode causar dor pélvica, pode causar infertilidade, cólicas muito fortes e outros sintomas. Quais sintomas? Por exemplo, a mulher pode ter constipação, diarreia, síndrome do colo irritável, dor ao evacuar, dor na relação sexual, dor fora do ciclo menstrual também. Nem sempre a mulher vai ter dor só no período menstrual. E qual que é a causa da endometriose? Hoje, os estudos mostram que a endometriose ela é multifatorial. O que é isso? São fatores genéticos, né, que foram hereditários, por exemplo, da sua mãe, né, a sua irmã, né, uma parente de primeiro grau, né, mais importante isso, primeiro grau, irmã ou mãe, e também os fatores hormonais, questão hormonal da mulher que é exposta, né, ao tempo, por exemplo, as mulheres que não engravidaram cedo, que ficaram muito tempo sem engravidar, elas podem estar mais sujeitas a ter endometriose, que demorou ao período fértil dela, né? Que ela ficou um período sem a exposição do hormônio da gravidez. Também é um fator de risco. As mulheres que alimentam mal, são mulheres que estão inflamadas, né? Elas não cuidam da saúde, não praticam atividade física, estão estressadas, né? Estão com o peso acima do ideal. Também são todos fatores que podem predispor à endometriose. E outra coisa importante também que a mulher tem que saber é que não é fácil diagnosticar. Muita mulher tem dor pélvica. O que é essa dor pélvica? Né? Dor no baixo, aqui no pé da barriga, para vocês entenderem melhor. E elas ficam procurando médico, ficam com dor anos e não diagnosticam. Por quê? Porque não conseguem explicar para o médico. Às vezes o médico não dá a devida atenção que tem que ser dada. E não fazem o exame também certo, que é o exame com preparo intestinal. Por que a gente insiste tanto em falar que o exame com preparo intestinal é importante? Por quê? Porque ele vai tirar os gases do intestino e vai propiciar o exame adequado para a mulher, que consegue analisar o intestino, os ligamentos da pelve, o útero, a região toda da pelve, né? A gente fala de ovário, bexiga, intestino, porque tem muita mulher que tem endometriose em intestino também. Então, se ela não faz o preparo intestinal, a gente não consegue limpar os gases e deixar o exame mais, como se diz, limpo mesmo, para fazer esses diagnósticos. Então, tanto o ultrassom endovaginal com preparo intestinal, quanto a ressonância, tem que ser feito o preparo intestinal. Então, você, mulher, que vai fazer o exame para investigar, né? Investigar a endometriose, essa dor pélvica crônica que está te incomodando há mais de 6 meses. Eu repito, tem que fazer o preparo intestinal, é muito importante. E também tem que ser feito por um profissional qualificado. Eu falo que muita gente, muita radiologista, muitos ultrassonografistas não está qualificado para fazer, ele não consegue ver os focos, então tem que ser um profissional que sabe ver, que sabe fazer o exame, que foi treinado, né? A gente fala assim que o olho foi treinado para identificar esses focos, porque eles podem estar tanto no intestino, quanto nos ligamentos, né? Atrás do útero ali, na bexiga, no ovário, pode estar no apêndice fecal e pode estar também no diafragma da mulher. Então, é muito importante que o exame seja feito, né, de forma correta, adequada, e etapas, para não deixar passar nenhum foco. A pergunta que toda mulher me faz aqui no consultório, né, quando estou fazendo o exame, ela causa muita dor, muita cólica? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a dor é muito variável de mulher para mulher. Tem mulher que chega para fazer o exame, tem muitos focos de endometriose e tem pouca dor. Ela vem por quê? Por qual motivo? Pode ser que ela tenha vindo, né, no consultório por causa da infertilidade, que é uma das coisas muito importantes também para ser investigada quando a mulher, depois de um período, não consegue engravidar. Então, eu recebo muitos pacientes, né, que vêm fazer o exame para investigar a infertilidade. E a cólica que a paciente vem, a maioria das vezes, né, as mulheres sentem cólica. Como que é essa cólica? É muito forte, é pouco forte? É aquilo que eu falei, tem muito a ver com a questão psicológica da mulher, né? A dor, a percepção de dor dela. Tem a ver também com a quantidade de foco que tem, mas nem sempre mulher que tem muito foco de endometriose vai ter dor. E tem a ver também
com a questão emocional, vamos supor, uma mulher que está com endometriose não consegue engravidar, ela vai ter uma dor muito maior quando vier uma cólica, né? Essa questão emocional também. E é importante falar que nem toda dor, nem toda cólica é de endometriose. Existe uma doença que chama adenomiose, que é uma alteração inflamatória também, que comete o útero, que ela pode dar dor também na relação, dor na menstruação, sangramento anormal, então mulher que vai ter muito fluxo menstrual pode ter, e também ter dor. Então, vocês se perguntam, doutora, só a endometriose que dá cólica? Não. Quando que tem que ser investigada? Quando ela está incomodando, né? Tem mulher que deixa de trabalhar, tem adolescente que deixa de ir na escola por causa de dor quando começa a menstruar. Então, são sinais de alarmes, né? Assim, a infertilidade, a dor que atrapalha a mulher no dia a dia, né? A cólica. Quando está menstruado ou até fora do período menstrual, tem que ser investigado. E quais outros sintomas que a endometriose também pode dar? Pode dar sintomas gastrointestinais. Eu recebo muitos exames de gastros que me pedem, né, para investigar, porque a mulher pode ter sintomas de intestino irritável, diarreia, dor para evacuar, sangue nas fezes, né, que deve ser descartado também, se é um foco de endometriose que está causando esse sangramento. Na parede abdominal, a mulher palpa algum nódulo no abdômen. Pode ser um nódulo, principalmente na região de cicatriz. Vamos supor, ela fez uma cirurgia no abdômen, uma abdominoplastia, ou um foco de uma cicatriz cesariana. Também pode ter ali. A endometriose, ela gosta de instalar nesses lugares. Ela pode ir nessas regiões de cicatriz, implantar e dar um foco de endometriose. Dor no ombro, tem muita mulher que vai ter dor no ombro, às vezes cíclica. Também pode ser endometriose. Por quê? Porque a endometriose pode implantar no diafragma da mulher. E o diafragma, que é o músculo, né, que vai dividir o abdômen do tórax, naquela região ali perto do fígado, né, ou perto do baço também, pode ter foco ali e ter sintoma no ombro. Ombro direito, ombro esquerdo, mais comum do lado direito. Então, outros sintomas que a gente tem que lembrar que pode ser, né, causada pela endometriose são sintomas urinários. Disúria, o que é isso? Que é o desconforto para urinar. Então, a mulher pode ter dor para urinar, desconforto para urinar, desconforto quando a bexiga está muito cheia, também devem ser investigados. E todos esses sintomas, né, de endometriose, eles devem ser feitos, ser pesquisados, né, quando a mulher tem todas essas queixas, né, de dor pélvica há mais de 6 meses, infertilidade, e esses outros sintomas todos, né, urinários, gastrointestinais, deve ser feito o exame de endometriose, que é o exame de ultrassom endovaginal com preparo intestinal ou a ressonância magnética. Aqui na Concha de Amaral, eu faço o exame, né, de endometriose com preparo intestinal para investigar esses focos, que podem estar, né, em todos esses lugares. Na bexiga, no reto, né, no intestino, nos ligamentos, no ovário, pode estar no apêndice, pode estar no diafragma, né, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen, que pode dar dor torácica, pode dar até pneumotórax na mulher, pode dar dor no ombro. Então, isso tudo é investigado no exame de endovaginal com preparo intestinal. E tem uma parte do exame que a gente faz a parte abdominal também. E muitas mulheres me perguntam, como que é feito esse exame? Olha, o exame começa em casa, com vocês fazendo um bom preparo. Como que é feito esse preparo? Primeiro, uma alimentação mais leve, 1 ou 2 dias antes de fazer o exame, com alimentos que produzem menos gases, né, menos resíduos. E aí também a gente vai, assim que a mulher marca o exame aqui na clínica, a gente passa o preparo, que é um laxante para a mulher poder preparar o intestino, que é isso, eliminar os gases fezes que tem ali. Né? Então ela vai ter uma alimentação leve 1 dia ou 2 dias antes do exame, usar o laxante um dia anterior e 1 hora antes do exame, a gente fala que pode fazer até aqui na clínica, né, que a gente tem um espaço adequado para isso, fazer o clister, que é o enema, né? É o fosfenema que a gente fala, né? Que é o clister para limpar os resíduos de fezes e gases que tem ali no reto. Então, o ideal é que a mulher faça 1 hora antes de fazer o exame aqui na clínica. Por quê? Porque é o tempo que tem para poder o exame ficar ideal, para não acumular mais resíduos na região do reto e a gente conseguir analisar com calma essa região. E outra pergunta que eu recebo muito aqui no consultório. Doutora, qual que é o exame melhor? A ressonância ou o ultrassom endovaginal com preparo intestinal?
Ó, eu vou responder assim, ó. Os dois exames são ótimos, os dois exames se complementam. Não existe o melhor ou o pior, né? O mais adequado. Todos os dois exames são indicados para a mulher. O ultrassom endovaginal com preparo intestinal, ele é muito bom para avaliar o intestino. Os estudos mostram que ele é superior à ressonância para analisar as camadas, né, do intestino, que a gente vai com o transdutor e vai investigando. Eu gosto muito do ultrassom porque a gente conversa com a mulher, né, a gente está o tempo todo ali do lado dela, investigando os focos. E também o ultrassom, a gente vai com o ultrassom, com o transdutor, na dor da mulher e pergunta que dói, que não dói. E isso é muito bom para poder dar mais fidelidade, mais certeza que aquilo que a gente está vendo no exame ali é realmente um foco que está causando dor para a mulher. E aí a gente consegue ver esses ligamentos uterosacros, que é a região muito comum de acometimento da endometriose, pelo ultrassom, se tem dor. Se a mulher está com dor ali, se realmente a dor, esse foco de endometriose está causando a dor que ela no dia a dia está passando, né? Então eu falo que a ressonância é muito boa e o ultrassom também. A ressonância tem uma superioridade para poder avaliar os nervos, porque tem muita mulher que vai ter dor no ciático. E aí talvez a ressonância consiga avaliar melhor essa região dos nervos ciáticos, porque é uma dor, um sintoma também comum da mulher. Mas para poder avaliar no geral, e sempre com o primeiro exame, os médicos vão pedir um ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Outras dúvidas que as mulheres têm quando me perguntam, né, quando vem no consultório fazer o exame, é se toda endometriose é detectável pelo exame. Então, a maioria da endometriose, sim, das endometrioses, sim. Por quê? Porque os exames hoje em dia, né, com o preparo intestinal e com o profissional adequado, que vai saber identificar, né, localizar esses focos, a gente consegue delimitar pelo exame de ultrassom ou pela ressonância. Quando os focos são muito pequenos, né, são microscópicos, às vezes não aparece no exame, mas focos de 2 milímetros a gente já consegue detectar pelo ultrassom e pela ressonância. Principalmente pelo ultrassom, né, que a mulher vem, que a gente consegue colocar o ultrassom onde tem mais dor, analisar com mais calma, conversar, entender essa dor da mulher, entender onde que dói, entender melhor os sintomas e ter um olhar diferenciado. Então, vai ter exame que a mulher pode ter endometriose e não ser detectado? Sim, se a endometriose não for profunda e não ainda formar nódulos ou não formar espessamentos ou não der sinal ainda, né? Às vezes a mulher tem uma dor que clinicamente ela tem endometriose, que é uma dor cíclica, dor na menstruação, dor na relação, mas que o exame não detecta. Então, se a mulher me pergunta, mas então por que eu fiz o exame? Ó, tem que fazer sempre quando tem os sintomas, para poder mapear, para graduar para o médico assistente, né, que solicita o exame, se é uma endometriose grave, ao ponto de ter que ir para uma cirurgia, se é uma endometriose que está causando infertilidade, né? Muitas mulheres me perguntam, se eu tenho endometriose, eu vou conseguir engravidar? Nem sempre a endometriose vai causar infertilidade. Muitas mulheres hoje engravidam com endometriose. Pode dificultar o processo? Pode, né? Porque pode acometer as trompas, né? Que é onde o espermatozoide tem que migrar para poder atingir o óvulo e fecundar. Então, isso pode dificultar esse encontro do espermatozoide com o óvulo. A endometriose pode inclusive, ter tanta endometriose na pelve, nas trompas, que as trompas não serem pérvias. E aí o espermatozoide não passa e a mulher não consegue engravidar. Então, pode só dificultar, pode impedir essa gravidez, né? A mulher pode se tornar infértil. Então, o exame de mapeamento, ele consegue dar todas essas dicas, né? Todos esses detalhes para o profissional médico, o ginecologista, né? Ou pro, né? Tanto para o ginecologista que acompanha essa mulher, ou para o profissional que procura, né? A mulher está procurando o fetileuto, né? Para fazer uma fertilização. Então, o mapeamento ele vem para mostrar todos esses focos. Outra dúvida que as mulheres me perguntam é se a mulher grávida ela vai ter algum problema, né, com a gravidez se tiver com endometriose. Não, a endometriose geralmente ela não afeta a gravidez. Se a mulher conseguiu engravidar, provavelmente ela vai ter uma gravidez boa, né? Geralmente a evolução da gravidez não tem interferência da endometriose. Ela consegue, né? Se o embrião consegue implantar, consegue desenvolver, vai ser
vai ser uma gravidez boa, assim, geralmente uma gravidez sem complicações. Não quer dizer que a mulher que tem endometriose ela vai ter uma gravidez de risco. Isso não tem relação. Outra coisa que as mulheres me perguntam muito aqui no consultório, quando a gente faz o diagnóstico da endometriose, se a endometriose tem cura. A endometriose, ela não tem cura, ela tem controle. A mulher com endometriose, ela entende melhor o que ela tem, a dor dela, né, tem um diagnóstico e consegue conviver com isso. Como, né? Assim, atividade física, alimentação balanceada, o uso de anticoncepcionais, né? O DIU Mirena, hoje ele é recomendado para o tratamento da endometriose. Então, assim, tem que fazer o diagnóstico, né, pelo exame de endovaginal com preparo intestinal. E com esse exame em mãos, o ginecologista, né, o médico assistente da paciente, ele vai conseguir fazer um tratamento, né, mais adequado. E quando também as mulheres perguntam se a cirurgia vai curar. Hoje se sabe que a endometriose é uma doença multifatorial, né, várias causas, e que a cirurgia tem indicação para alguns casos? Tem, alguns casos mais graves, que a mulher precisa engravidar, né, pode desobstruir uma trompa, pode melhorar ali a pelve da mulher. Tem muita mulher que tem foco da pelve congelada, que é uma, né, a gente fala assim, que é uma pelve com muitas aderências, né, que a endometriose pode dar dor também, que pode dar aderência em intestino, em ovário, né? Então, assim, a mulher opera para melhorar isso. Mas hoje sabe-se que o tratamento ele é complexo, né? Ele tem que ser tanto hormonal, né? Algumas mulheres vão tratar só com atividade física, alimentação. Então, tudo vai depender da gravidade dessa endometriose.